Olá pessoal, estamos aqui de volta. Agora a gente vai fazer mais um exercício da Maratona de Programação, dessa vez da prova de 2006. O exercício fala sobre um sargento que estava tendo problemas com um recruta meio atrapalhado que não conseguia executar os comandos que o sargento passava. Por exemplo, quando o sargento mandava o recruta virar para a direita, ele ia para a esquerda. Às vezes ele mandava para a esquerda e o recruta ia para a direita. Tem dois termos que são muito utilizados principalmente por militares, mas também às vezes em aula de educação física, que são esquerda volver, direita volver. Esquerda volver, você vira 90 graus para a esquerda. Direita volver, você vira o seu corpo 90 graus para a direita. Volver, na verdade, é um verbo em português, mas ele é muito pouco utilizado. Volver vem do latim, que significa mudar, mudar de posição, girar. E aí teve um dia que o sargento passou uma sequência tão extensa para o recruta treinar que ele não sabia qual era a posição final que o recruta tinha que estar. A nossa missão aqui vai ser ajudar esse sargento a saber se o recruta terminou na posição correta. A entrada da nossa função vai ser uma lista com uma sequência de comandos do tipo esquerda e direita. Se o recruta tivesse, por exemplo, com o rosto virado para o norte, tivesse recebido um comando de direita volver, ele deveria terminar o comando com o rosto dele virado para o leste. Se ele estivesse no leste, após um comando para a direita, ele deveria terminar com o rosto voltado para o sul. Se ele está com o rosto virado para o oeste e recebe um comando de esquerda, ele deveria terminar o comando virado também para o sul. Então a gente vai considerar no nosso exercício que o recruta está originalmente com o rosto dele virado para o norte. A gente vai receber uma lista com uma sequência de comandos. Esses comandos vão ser strings com os valores E para a esquerda e D para a direita. E a gente precisa simplesmente imprimir no final do exercício se o recruta deveria estar virado para o norte, para o sul, para o leste ou oeste. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa função é criar uma lista que vai conter as strings norte, leste, sul e oeste, que é como os 4 pontos cardeais aparecem em sentido horário. E a gente vai criar uma variável chamada direção, que indica para onde o recruta está olhando. A gente vai considerar que essa variável começa com 0. Quem é 0 na lista? Norte. Toda vez que o recruta receber um comando de direita volver, a gente vai incrementar a direção. Ou seja, era 0, norte. Direita volver, do norte ele vai apontar para onde? Para o leste. Ele girou 90 graus para a direita. Leste está na posição 1. 2 comandos seguidos de direita volver, norte, vai para o leste, depois para o sul. A variável direção era 0, direita volver incrementou, 1. Incrementou de novo, 2. Cada vez que a gente receber um comando esquerda volver, a gente decrementa a direção. Então, se ele estava apontando para o 2, que é o sul, e recebi esquerda volver, ele vai girar para a esquerda. Decrementou, voltou para o 1. Quem está à esquerda do sul é o leste. No final da função, a gente precisa verificar simplesmente qual é a direção que o recruta está olhando e imprimir a nossa lista de pontos cardeais na posição referente a essa direção. Qual é o problema disso? O problema é que a sequência de comandos é muito grande. Então, se eu tiver 5 comandos seguidos de direita volver, o que vai acontecer com a variável direção? 0 vai para 1, 1 vai para 2, 2 vai para 3, 3 vai para 4. Quem está na posição 4 da lista? Ninguém. Mas vamos pensar da seguinte forma. Direção 0, norte. Direção 1, leste. Direção 2, sul. Direção 3, oeste. Se ele está na direção 3 e recebe o comando direita volver, ele não vai para 4, porque não tem 4 na lista. Ele vai para onde? Para o 0. Então a gente quer que a variável direção vá somando de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, mas se ela estiver no 3 e receber outro comando de direita volver, ela não vai para o 4, ela volta para o 0. Então, ao invés de simplesmente incrementar, a gente vai fazer uma funçãozinha que cuida disso para a gente. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar a variável direção e vai somar 1 nessa direção. Se por acaso o resultado chegar a 4, quer dizer o quê? Quer dizer que o recruta estava olhando para o oeste e voltou para o norte. Então, quando der 4, ela volta para o 0. E aí os nossos valores vão ficar alternando. 0, 1, 2, 3, volta. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O mesmo vale para a esquerda.
a gente vai decrementando a variável direção, vai ter uma função auxiliar para fazer o decréscimo, e aí 3, 2, 1, 0. Se eu tiver no 0 e decrementar, quem está à esquerda do norte é o oeste, que é o 3. Então, se eu estava no 0 e decrementei, ou seja, se a variável direção chegou no menos 1, na verdade não é menos 1, na verdade volta para o 3. Então, ela vai ficar alternando entre 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. Então, a função recruta recebe a lista. A gente cria uma lista com os 4 pontos cardeais, norte, leste, sul e oeste, nessa ordem. Depois a gente tem a variável direção, que indica para onde ele está olhando, começa com 0. E aí, para cada ordem do sargento nessa nossa lista, se a ordem for a string D, quer dizer que ele está indo para a direita. A gente vai incrementar a variável direção. Vamos chamar para isso uma funçãozinha auxiliar chamada direita. Essa função recebe a direção e retorna o novo valor dessa direção. A gente vai substituir o valor da direção pelo novo valor que foi retornado por essa função. Caso contrário, se a instrução não for de direita, se a instrução for esquerda, o que a gente vai fazer? Ao invés de incrementar, a gente vai decrementar a direção. Então a gente chama a funçãozinha chamada esquerda, que a gente ainda vai fazer, tanto direita quanto esquerda. Mas o que essa função vai fazer? Ela vai pegar o valor da variável direção e vai decrementar, só fazendo aquele tratamento para não ficar negativo, e eu sobrescrevo depois a direção. No final da função, qual é o resultado? Eu preciso simplesmente imprimir a minha lista de pontos cardeais na posição referente à posição que o recruta ficou. Mas a gente ainda precisa das duas funções auxiliares. A primeira função é a função direita. Direita vai receber a variável x, que é a direção que o recruta está olhando, e ela vai incrementar a variável x. Só que se após o incremento essa variável tiver o valor 4, quer dizer o quê? Quer dizer que ele deu uma volta completa e a posição 4, na verdade, é o quê? É o norte. O norte é representado pelo 0. Então, se após o incremento o valor da variável x é igual a 4, x passa a valer 0. E assim a gente faz esse incremento circular. No final, qual é o retorno da função? O retorno da função é um novo valor de x. A função esquerda é praticamente igual. Ela vai pegar a variável x, vai decrementar. Se após o decremento ela caiu para 0, ela volta para 3. 3 é o quê? 3 é o valor que está à esquerda do norte, ou seja, oeste. Bom, agora vamos testar se isso está certo. Eu criei primeiro uma lista com 3 comandos para passar para o recruta. Direita, direita, esquerda. Para onde ele deveria terminar olhando? Começa no norte, direita, leste, direita, sul, esquerda, leste. Se eu executar a função, o primeiro resultado impresso vai ser leste. E aí depois eu crio uma outra lista com as instruções esquerda, esquerda. Estava no norte, esquerda, oeste, esquerda, sul. A segunda resposta tem que ser sul. Depois eu fiz uma terceira lista. Ele vai gerar 4 vezes seguidas para a direita, voltou para o norte, e aí ele vai fazer 2 vezes esquerda, direita, voltou para o norte. No final, esquerda, esquerda, direita. A posição final dele vai ser oeste. Estou executando o código do lado aqui no terminal. Temos as 3 respostas que a gente queria. Funçãozinha, ok. Na verdade, não é função, professor. Na verdade, isso é um procedimento. Lembra que você explicou isso? Retorno, função. Sem retorno, procedimento. Tudo bem, mas, gente, não precisa ficar muito neurótico com isso. Se você quiser chamar tudo de função, não tem problema. Mas se um dia alguém entrar nessa especificidade com vocês do que é uma função, do que é um procedimento, você precisa saber. Função, o nome função vem lá da matemática. A gente chama a função para um determinado valor e tem sempre um resultado, tem sempre um retorno. Por exemplo, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1. Então a função seno recebe um valor e ela retorna um resultado. Um procedimento ele não tem um resultado. O procedimento é, na verdade, o que? Um procedimento, é uma sequência de instruções que você vai fazer que não vai retornar nada no final. Qual é o sentido, professor, de você fazer alguma coisa que não vai retornar nada em programação? Você fez isso à toa? Não. Eu posso fazer um procedimento que já vai imediatamente imprimir o resultado. Então, para o usuário, houve uma resposta. A resposta saiu na tela. A diferença é que ela não tem um resultado que vai voltar
para o próprio código para ser trabalhado novamente. Outro exemplo de procedimento é aquela função troca que a gente fez, troca da lista. A troca da lista recebe a lista L, a posição I e a posição J. Lá dentro, internamente, ele vai trocar a posição I com a posição J da lista através da variável auxiliar. Ele não retorna nada. Por quê? Porque quando o procedimento acabar, o que eu queria já foi feito, eu já troquei as duas coisas de lugar. Eu não preciso retornar L, L já foi alterada. Mas você pode chamar tudo de função se você quiser. É só legal você ter essa ideia do que é uma função e do que é um procedimento na sua cabeça, caso um dia te perguntem, numa prova, num concurso, alguma coisa do tipo. Tudo bem? Lá no comecinho da página do AVE eu coloquei um link para uma playlist que eu vou manter sempre atualizada no meu canal com todos os vídeos de aula que eu for postando. Então seria legal você salvar esse link, porque se um dia o AVA cair e você não conseguir acessar, você entra direto na playlist e você vai saber todos os últimos vídeos que foram adicionados. E lá na descrição de cada vídeo, eu coloco sempre também o link para o material didático, no qual tem todo o conteúdo digitalizado dessas coisas que eu estou falando e até com mais informação para vocês se aprofundarem um pouco mais. Então, não tem AVA funcionando? Se você tem o link da playlist, você consegue acesso aos vídeos, tanto das aulas quanto dos exercícios, e você consegue também, através da descrição dos vídeos, acessar o material didático. Tudo bem?